a boa notícia do reino e curava seu povo doente de todos os males sua gente. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs que estão presentes aqui na igreja na celebração deste 23º domingo do tempo comum, estimados irmãos que nos acompanham pelos meios de comunicação, a todos a minha saudação de graça e de paz. Nós encontramos na palavra de Deus algumas ordens que foram pronunciadas pelo profeta Isaías dentro de um contexto que em muito se parece com aquele que nós vivemos em nossos dias. Vivemos um período cada vez mais marcado pela ansiedade, pela depressão, pelo desânimo, pelas doenças psíquicas. E isso se dá como que num processo natural, porque a nossa geração, pensamos, é uma geração cada vez mais apressada e mais pressionada por resultados imediatos. Isso faz com que a nossa saúde psíquica, mental, emocional vá indo embora de um modo quase que imediato. Nós descobrimos, no entanto, pela palavra de Deus, que esta não é uma novidade dos nossos tempos. Talvez mudem as razões pelas quais nós nos sentimos assim. Talvez sejam diferentes o que hoje nós costumamos chamar de gatilhos, que fazem com que nós experimentemos essas síndromes de um modo tão explícito em nossas casas, famílias e na própria existência. Isaías, percebendo que havia naquelas pessoas um sentimento verdadeiramente ansioso e de desânimo, deu a eles algumas palavras proféticas e que, portanto, foram ao encontro do coração e da necessidade daqueles homens. Na primeira leitura, ele disse: fortificai as mãos desfalecidas, fortalecei os joelhos vacilantes, dizei àqueles que têm o coração deprimido: tomai ânimo, não temais, eis o vosso Deus. Vamos, pois, destrinchar essas ordens de Isaías e procurar assimilá-las no nosso coração como palavra de Deus que tem força de cura,
que tem força somente não de nos convencer intelectualmente acerca de algumas realidades, mas de transformar o nosso coração e de nos oferecer as consolações de que ele precisa. Pois bem, fortificai, disse ele, as mãos desfalecidas. O que queria dizer o profeta ao pronunciar que as mãos que estavam postas precisavam se erguer? Isaías conhecia a palavra de Deus e conhecia também a história que nos conta que Moisés, grande intercessor do povo de Deus, para que eles vencessem as batalhas, precisava permanecer com os braços erguidos. E na medida que Moisés permanecia com os braços elevados aos céus, o povo de Deus vencia a batalha. Nós sabemos que fisiologicamente é impossível que alguém suporte permanecer por muito tempo com os braços erguidos, porque as nossas mãos e as nossas forças físicas, elas vão desfalecendo. Mas existiam alguns métodos que podiam ser usados para que os braços de Moisés permanecessem erguidos aos céus em sinal de intercessão e o povo continuasse a vencer. Ele precisava dos irmãos. Foi então que os irmãos, o seu povo, aqueles que Deus dispôs que se pusessem ao seu lado, colocaram estacas sobre os braços de Moisés, para serem o apoio de seus braços, de modo que eles permanecessem erguidos e orantes. Irmãos, quantas vezes espiritualmente os nossos braços não seguiram a mesma lógica do cansaço fisiológico? Eles que permaneciam em oração, que permaneciam em encontro com Deus, que eram capazes de estar em estado permanente de intercessão, foram desanimando e desfalecendo por causa das lutas e dos pesos que estavam postos sobre nós. Precisamos dos irmãos. Precisamos que alguém ponha sobre nós as estacas, tal como puseram nos braços de Moisés, para que as nossas mãos desfalecidas voltem a erguer-se na direção de Deus, para que nós venhamos a vencer a batalha. Em outras palavras, aquele que por diversas razões abandonou a vida de oração, volte a rezar. Aquele que por diversas razões, e o padre não está em absoluto apontando o dedo para quem não reza, está ao contrário exortando: nós somos homens e mulheres que vivemos de oração, e aquele cristão que não se alimenta desta realidade espiritual, de fato, experimenta o desfalecimento dos próprios braços, das próprias mãos. Nesse mesmo sentido, ele acrescenta na segunda exortação: fortificai os joelhos vacilantes. E é então que nós precisamos redescobrir o significado da oração que se faz de joelhos diante de Deus, que é sinônimo do reconhecimento do senhorio de Jesus. Nós dobramos os nossos joelhos apenas para aqueles que exercem algum poder sobre nós. E é aqui que nós vamos descobrindo um fato que nos deveria assustar a todos. Nós não temos mais Jesus como Senhor. E atenção, eu não estou aqui levantando uma hipótese. É preciso que você compreenda, é um fato. Nós não possuímos mais Jesus como Senhor. E vou explicar e fazer com que você concorde comigo, na medida em que elencarei os motivos desta afirmação. Quantas vezes, para tomar uma decisão no nosso empreendimento, nós perguntamos a Jesus? Quantas vezes, dentro de uma decisão importante
que nós precisamos tomar, seja ela de qualquer natureza, nós nos questionamos acerca da vontade de Deus antes da nossa vontade e do nosso bem-estar. Aliás, é o contrário. Nós estabelecemos primeiro os critérios daquilo que vai ser melhor para mim, daquilo que vai ser mais confortável, daquilo que vai ser mais fácil, daquilo que vai dar mais lucro, daquilo que vai agradar os meus, daquilo que eu, e tornamos-nos critério de todas as coisas, e tornamos a referência máxima para todas as nossas decisões, como se nós não possuíssemos um Senhor. Como se nós não possuíssemos alguém que devesse dar na nossa vida as ordens. E este é o ponto: dizer que Jesus Cristo é o Senhor é assumir que na nossa existência não somos nós, pelas convicções e valores que trazemos, que tomamos as últimas decisões, que estabelecemos o rumo e a orientação da história, mas é o Senhor que nos ilumina através da oração, primeiro ponto de Isaías, que nos ilumina através das Escrituras que celebramos neste mês de setembro, que se revela a nós na força da Eucaristia e, sobretudo, na experiência da humildade dos joelhos que são fortificados através do exercício espiritual constante de prostração diante de Deus. Até, de novo, fisicamente, se nós dobrarmos os nossos joelhos num primeiro dia para rezar, conseguiremos permanecer muito pouco em oração. O padre repara, e às vezes com um sorriso de canto na boca, que muitas vezes nós nos ajoelhamos para a consagração durante 1 minuto e 32 segundos, e nós nos levantamos como se não suportássemos mais ficar de joelhos, e o chão é muito duro desta igreja, não tem genuflexório, padre, para trazer um pouco mais de conforto aos nossos joelhos. É por isso que o povo não se prostra na hora da consagração. Mas se ao contrário, nós tivéssemos o costume diário de dobrar os nossos joelhos diante do Senhor para rezar, nós conseguiríamos permanecer por longos períodos naquela posição, e nem mesmo os calos viriam a nos incomodar, porque somos virtuosos, não, mas porque o exercício nos dá a constância. O exercício nos traz a capacidade, e isso se realiza fisicamente, mas também espiritualmente. Quando nós começamos a exercitar a capacidade de dobrar diante de Deus o nosso coração, Ele vai assumindo na nossa história o lugar de Senhor que deve ocupar, de modo que Sua vontade reine sobre nós. E por fim, Isaías nos dá a terceira e a última ordem desta passagem. Recapitulando, a primeira: fortificai as mãos desfalecidas. Segunda, fortalecei os joelhos vacilantes. Terceira, dizei àqueles que têm o coração perturbado: tomai ânimo, não temais, porque tendes um Deus. Meus irmãos, ao Senhor ofende, e eu particularmente faço um mea-culpa, o desânimo e o medo que nós experimentamos diante de pequenos desafios da nossa vida, como se Ele estivesse ausente da nossa caminhada, como se estivéssemos sozinhos, como se o Senhor não estivesse vendo as nossas dores e nos dando as condições, como se o Senhor não estivesse vendo os nossos sofrimentos e se inclinasse com o seu braço forte e santo para nos erguer. Como se o Senhor não estivesse vendo as nossas lágrimas e a viesse, como diz o salmista, recolher no seu odre, para que não se perca nenhuma lágrima derramada pelos seus.
como se o Senhor não estivesse vendo as situações de perseguição que nós somos obrigados a lidar todos os dias. Ele renova pela sua palavra a consciência de que não estamos sozinhos e que, portanto, não temos razões para o desânimo. Tomai, revigorai o vosso ânimo, isto é, aquele que aparentemente está morto, acabrunhado, dobrado sob o peso dos seus fardos e dos seus sofrimentos, revigorai as suas forças, porque tendes um Deus. Esta palavra, ela deveria entrar no nosso coração, para transformar interiormente todo e qualquer coração desanimado, de modo que pudéssemos dizer a nós mesmos, quando experimentássemos estes sentimentos de abandono: eu tenho um Deus. Encher os nossos lábios com orgulho para fazer esta afirmação, não de modo frívolo, clichê, passageiro, não, mas como uma declaração profunda de uma realidade que transforma a condução do mundo e, portanto, da minha vida. Não hei de desanimar, porque tenho um Deus. Não hei de ter o coração perturbado frente a nenhuma situação, porque tenho um Deus. Não hei de permitir que desfaleçam as minhas mãos, porque elas estarão erguidas na direção do meu Deus. Não hei de permitir que estejam vacilantes os meus joelhos, porque eles devem estar prostrados na presença do Eterno, porque tenho um Deus. Que nós, ao longo desta semana, atraídos pela palavra de Deus que transforma o nosso coração, quase que assumamos como lema de vida essas 3 ordens do profeta Isaías na primeira leitura de hoje, para que diante das situações adversas que venhamos a viver, particularmente nesta semana, porque em cada celebração dominical o Senhor renova propósitos em nosso coração, lembremos-nos do que nos disse: fortificai as mãos desfalecidas. Preciso rezar. Fortalecei os joelhos vacilantes. Preciso reconhecer que Jesus é o Senhor. Dizei aos corações deprimidos: tomai ânimo, não temais, eis o vosso Deus. Preciso levantar, renovar as minhas forças, porque eu não estou sozinho. E a solidão, no sentido mais profundo, ela é uma realidade na minha história que não me assusta, porque apesar de aparentemente eu não possuir ninguém, está ao meu lado aquele que transformou a vida dos israelitas, aquele que fez os surdos ouvirem, os cegos enxergarem, os mudos falarem. Eu tenho um Deus. Amém.